Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live, mais uma noite maravilhosa. Vamos chegando, vou colocando aqui o nome da live. Hoje nós vamos falar de como usar o perfil comportamental para superar seus desafios profissionais. E aqui nós estamos. Olá, meu amigo Altair, Vinícius, boa noite. Boa noite. Olá, Renato chegou também, meus queridos amigos. Não tá aparecendo aqui para mim. Vê se vocês conseguem mandar o convite, não tá aparecendo aqui para mim. Aqui eu acho que Renato Altair. Agora foi. Boa noite, sejam bem-vindos nessa live. Olá, Renato, boa noite. Boa noite. Bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Maravilhoso. Mais uma noite. Altair. Sim, mais uma noite. Nosso amigo Altair, gratidão. Boa noite, galera! Ai, maravilhosa noite. Renato. Fala, Altair, tudo bem, amigo? Graças a Deus, tudo ótimo. Maravilha. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live. Prazer, gratidão a vocês por esse convite, meus amigos. Uma honra recebê-los. Pessoal, nós vamos hoje falar sobre como usar o perfil comportamental para superar os desafios profissionais. Então, se vocês têm pessoas que possam indicar que estão precisando escutar nesse momento essa live, por favor, enviem o aviãozinho, né, para essas pessoas, para que elas se sintam agraciadas em receber essa contribuição de vocês nesse momento. E nós vamos começar essa live pedindo para esse meu amigo Altair se apresentar nesse momento. Depois o nosso amigo Renato. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Primeiramente, gratidão, Evelise, por estar aqui com você, com o Renato, aqui nessa live maravilhosa. E assim, eu costumo dizer que, né, eu sou servo do Deus Altíssimo, né? Sou pai, sou marido, sou filho, sou uma pessoa que realmente busco realizar, né, aquilo que realmente está no meu coração. Profissionalmente, eu sou advogado, né? Minha primeira formação é jurídica, advogado por 18 anos, professor universitário há 14, né? Aí eu terminei o mestrado quase da docência, fiz mestrado em psicologia e agora estou terminando a graduação. Aí nessa, né, maratona aí de pandemia, acabei entrando pelo desenvolvimento humano, né, fazendo coach, master coach, analista de perfil e um monte de cursos aí. E assim, minha paixão é contribuir, minha paixão é poder levar até as pessoas, realmente ajudar as pessoas com aquilo que, né, que elas precisam, né? Eu vejo muitas pessoas que têm essa dificuldade, muitas vezes, de pedir ajuda, de ir atrás, né, de falar assim, nossa, você pode me ajudar? Né? E quantos de nós podemos, né, com a palavra, com algo a contribuir na vida de alguém? Então, assim, isso é uma paixão que eu tenho. Né? E gratidão mais uma vez a vocês, alguns amigos meus que já entraram aqui, né, que eu mandei aviãozinho para todo mundo, né, e já convido vocês, mandem aviãozinho para seus amigos, porque a live de hoje promete. É isso aí. Gratidão, amigo. Legal. Muito boa noite. Estamos juntos mais uma vez, né, Feliz? Hoje aqui com o Altair, parceiro também de jornada.
E assim como o Altair e como a Evelise, também sou Master Coach e tenho buscado meu desenvolvimento constantemente, né? Então, um conceito que faz parte da minha vida já há um bom tempo, que é o lifelong learning. Então, meus amigos, vocês profissionais que estão aqui, aprendizado contínuo e uma aprendizagem ativa, tá? Então, também sou formado em analista de perfil comportamental, é uma das minhas paixões isso, porque faz uma diferença enorme na nossa vida e na vida de quem nós estamos atendendo atualmente como coaches ou em análise de perfil. Gente, é poderoso isso. Então, quem tiver aí, manda um aviãozinho. Já mandei um monte aqui também, já estou vendo aqui o pessoal entrando. Thelma, tudo bem, querida? Minha madrasta. Fernando Reis, Master Coach. Fizemos uma live de 2 horas na quinta-feira. E olha só, fez assim, né, Fernando? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser uma noite realmente extraordinária. A Bianca também, seja bem-vinda. E é contigo, Evelise, a bola está aí contigo. Bem, para quem não me conhece, eu sou Evelise Maciel. Sou filha amada de Deus, como eu digo. Sou mãe de 2 bênçãos que eu recebi, a Anitta e a Catarina. São minhas filhas. Sou mãe, né, delas. Sou filha da Elizabeth e do Manuel Antônio, meus pais terrenos. Infelizmente, meu pai já se foi, né? Tá junto com o Altíssimo. E eu trabalhei com neurociência durante muitos anos da minha vida. Fui professora também. E faz 2 anos que eu acabei entrando na jornada do coach integral sistêmico, né? Acabei me tornando analista de perfil e hoje eu trabalho com coach vocacional para adolescentes. E realmente, a análise de perfil, ela traz uma transformação de vida para as pessoas, né? Então, essa transformação de vida ocorreu dentro da minha casa. Então, as mudanças que ocorreram, né? Eu resgatei um relacionamento com a minha filha. Isso, assim, não tem preço, né? E a gente acaba levando isso, né? Então, normalmente, o que a gente coloca nas lives são coisas que a gente passou, a gente passa, né? Então, essa contribuição que a gente dá para vocês aqui é feita realmente, é um dos pilares que nós temos, que é o pilar servir. Então, a gente tem isso como estilo de vida, de servir e contribuir também para a vida de vocês. E nós vamos começar hoje falando um pouquinho, né, que nós tínhamos falado na live passada. Nós falamos um pouco sobre os perfis comportamentais na profissão. E acabou que a live não deu tempo, né? Nós estávamos com medo de cair, não cair. Olha, princesa. E aí, então, nós vamos falar então sobre os medos que acontecem, né? Nas profissões, quais são os medos que normalmente são característicos de cada perfil. Então, nós vamos pedir para você, sempre com papel e caneta na mão, para você se identificarem com alguns desses perfis que nós vamos falar aqui e tentar olhar para dentro de si nesse momento, e ver quais são esses medos que são mais expostos em você, que você consegue identificar em você, que você tem essas dificuldades realmente, né? Olhar nesse momento para dentro de si com amor, né? E nesse momento a gente vai tentar ajudar de alguma forma você aí, tá ok? Pessoal, quem sabe a gente começa a falar, né, sobre os desafios enfrentados, né, sobre esses perfis comportamentais. Acho que a gente começa, né, sobre o dominante, né, que é o mais... A gente sempre começa, eu digo, com vermelhinho, né? Acho que eu tô com vermelhinho aqui, né? E falando um pouco, né, do perfil dominante, né? E o dominante, assim, ele tem aquelas características, né, que a gente já comentou em outras lives. Ele é uma pessoa muito direta, ele é muito focada, ele vai em contra os seus objetivos, né? Então, ele é uma pessoa que realmente, quando ele chega dominando uma situação. Uma pessoa extremamente focada. É uma pessoa, qualquer empresa, ela deve ter os 4 perfis, né? Mas ele é uma pessoa que você tem que ter, né? Se você quer resultados, né, rápidos, contrate, né, sempre um dominante. Apesar, assim, dele ser uma pessoa focada em resultados, o dominante, nós vamos falar agora, ele também tem, né, seus medos.
como qualquer pessoa, né? Então, vou passar a bola aí para os meus amigos aí falarem um pouquinho também sobre isso. Viu, Evelise? Uma questão interessante, e a análise de perfil ajuda muito, né? E não deixa de ser uma questão delicada, porque quando a gente faz a análise de perfil, exatamente, a gente, né, descobre o nosso perfil e aí a gente descobre quais os medos desse perfil. E a gente começa a se identificar com esses medos porque realmente é o nosso perfil. E assim, isso é libertador por quê? Porque eu sei aonde o meu ponto fraco. Eu consigo antecipar, através desse autoconhecimento, dessa autoanálise, um ponto fraco que eu vou ter que saber que em determinadas situações eu vou ter que enfrentar aquilo e se eu já estou sabendo que é um ponto fraco, eu já vou preparado para enfrentar aquilo, né? Só que aí também tem um desafio da pessoa reconhecer esse ponto fraco e trabalhar ele, né? E você falando da dominância, né? Que é essa pessoa ousada, direta, competitiva, que vai lá, realiza, é objetiva. Só que tem, né? Por exemplo, um dos grandes medos do dominante é o fracasso. Ele, né, querer realizar algo e não dar certo, né? A perder a autoridade dele. Né? E a pessoa fala, a pessoa tem medo de perder a autoridade? Tem, é o perfil dela. E ela tem que saber isso, por quê? Porque tem momentos que ela vai ter que abrir mão da autoridade, né, em determinadas circunstâncias da vida. E se a pessoa está preparada, ela vai lidar melhor com essa situação e evita possíveis conflitos lá na frente. Né? Então, assim, é libertador realmente fazer essa análise, conhecer os medos, as fraquezas, né, os pontos fracos nossos. Né? Isso que eu gosto muito do análise de perfil comportamental. Porque ele traz muita coisa positiva, mas ele vai também mostrar aquilo que é, né, a parte mais fraca para a gente trabalhar. E isso é excepcional. E o dominante, a característica principal dele é ser executor, né? Então ele quer tarefa, é resultado, ele vai buscar isso. Então quando a gente estava pensando nesse perfil profissional que o Altair está dizendo, é justamente isso. É o cara que vai buscar o resultado, que ele quer realmente atingir os objetivos. E aí entra os pontos de desafio, né? O Altair colocou muito bem a questão de errar, de fracassar, mexe muito com ele, né? E também de assumir o próprio erro. Que é um outro ponto que o Altair colocou muito bem, amigos e amigas. O que traz a análise de perfil para a gente é a consciência. A consciência do que eu tenho de forte, de pontos fortes, de pontos onde eu preciso olhar para eles e energizá-los cada vez mais, porque aí minha alta performance vai subir ainda, vou ter um desempenho ainda melhor, e olhar para esses pontos de desafios. Por quê? Os desafios vão aparecer justamente naqueles momentos onde eu preciso ter a minha inteligência emocional. Exatamente. Não é? É aí que vai aparecer, numa situação de pressão, ou numa situação que eu estou relaxado. Enfim, é aí que vai aparecer um desafio, e como é que eu vou lidar com ele? Então, o dominante, por isso que o Altair falou, que a análise do perfil traz muita clareza, traz muita consciência dos nossos comportamentos. E ao sabê-los, eu posso entender que momento eu preciso ser ousado, que momento que eu preciso ser direto, e que momento eu preciso ser mais paciente. Né? Então, é aí que está o ganho, né, Altair, né, Felize? Exato. Não, e outro detalhe, né? E um outro detalhe. Né? Quando a gente faz análise de perfil, ele dá o perfil natural e o adaptado. Que muitas vezes nós nos adaptamos ao ambiente para poder realizar uma determinada tarefa. Mas quando a gente entra numa situação de pressão, o que aflora é o perfil natural. E se eu não tenho esse conhecimento, talvez aquela pessoa fala, nossa, fulano é tão tranquilo, tão calmo. Quando ele fica ali, explode com todo mundo. Mas por quê? Talvez ele tenha um perfil desse, uma dominância alta, mas para trabalhar ali, ele vai, né, e adapta o perfil, mas na hora que ele está na pressão, o que vai ressaltar é o perfil natural dele. Então, conhecendo esses perfis... É um momento, como o Renato falou, né? A Damares também, é um momento de consciência, né?
Sim. Aqui é dele, tá falando, aquele que impõe sua autoridade com uma certa supremacia não obtém resultados positivos. É claro que não, né? Então, assim, por isso que a gente está falando da questão da consciência, né? Então, porque o dominante por si próprio, ele já tem essa maneira direta de falar, essa maneira mais ousada. Mas é o que a gente já até comentou. Isso aí, vocês, às vezes a gente pode imaginar que nossa, essa pessoa é muito ríspida, muito, né, bruta. Não, mas assim, tenta entender, coloque amor nessas palavras. É a maneira do dominante. O Exatamente. dominante tem esse perfil, ele não tem rodeios com ele. Ele é reto e direto, né? Então, às vezes a pessoa assim tem, porque até pela própria pessoa muitas vezes que tem outro tipo de perfil, ela acha assim, nossa, mas a pessoa é muito, né? E talvez você tenha um perfil que gosta de que explique melhor as coisas, né? E ele não, ele é papum e deu, né? Então, ele não gosta desse rodeio todo. E aí as pessoas muitas vezes acham que ele pode ser uma pessoa muito ríspida às vezes, né? E não, é a maneira dele. Tanto que muitas vezes quando ele fala de uma maneira ríspida, daqui a pouco ele até esquece, né? Ele Eu nem sei, lembra que ele falou isso. Então eu vocês têm sei. que colocar um pouco de amor no coração. Um dos grandes medos também do dominante é perder a sua autoridade. Ah, então, assim, nas empresas, né, onde ele trabalha, então cuidar muito isso, os gestores que têm esses colaboradores que têm esse perfil, cuidar bastante isso, né? Porque muitas vezes o dominante, como ele tem esse foco em resultado, de repente você chega para ele e diz, nossa, o fulano vai fazer isso, né? E na realidade era um projeto dele. Ele está perdendo a autoridade dele nesse momento, né? Então, isso deixa ele muito, como direi, assim, arrasado até, né? Porque ele perde essa autoridade que ele tinha. Não, e o dominante, ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer os próprios erros, que é outro medo que ele tem. Então, ele erra, mas ele não quer reconhecer. E isso é do perfil dele. E é interessante que eu me identifico muito com esses dois primeiros perfis, né? O dominante e o influente, porque eu sou ID, então eu sei muito bem como que é. Apesar de minha influência ser muito maior do que a dominância, mas, por exemplo, eu gosto das coisas rápidas, objetivas e diretas, né? E eu lembro que eu tive um sócio no escritório que, gente, ele ia contar um negócio, ele falava porque eu passei na padaria e não sei o quê, e eu ficava, ai, gente, fala logo. Né? E aquilo vai, para quem é dominante, aquilo vai dando uma agonia. E é interessante, depois que eu comecei a estudar perfil, você começa a se autopoliciar. Por quê? Porque o perfil dele é outro. Então, automaticamente, você vai se adaptando e você tem a consciência, né, de poder, não, falar, não, eu não estou com pressa, eu não tenho nada agora, então eu vou ouvir ele e tal, respeitando o perfil dele. Né? Agora, você imagina se você numa empresa, todos fizerem, né, análise de perfil, todos conhecem o perfil, né? Acontece algo, se eu estou, né, no meu tempo, tranquilo, eu posso respeitar o perfil do outro, como o outro pode falar, olha, agora eu estou com pressa, eu preciso disso para agora, né? Porque eu preciso, a pessoa vai saber. Então, isso vai, além de melhorar, né, a atuação da pessoa, vai melhorar o ambiente de trabalho, né? Porque E, todos vão se Altair, conhecer. cara, você falou algo Elisa falando. extraordinário, amigo. Pede a Porque, paciência em é, situações demoradas, a Elisa tá falando. Realmente, é verdade. e a partir do momento que você conhece o seu perfil, conhece o perfil das outras pessoas, você ajusta a sua comunicação de acordo com o outro. Exatamente. Então É, você vai diminuir muitos conflitos. A Bianca colocou aqui, olha, parece arrogante. É isso mesmo, porque é muito direto, muito objetivo. E a exatamente. fala dele, ele tem o comando de voz ali, amigo. Ele tem comandos na voz dele, ele vai ditar os comandos, né? Então, você conhecendo o perfil da pessoa, você alinha, né? Imagina, se o seu sócio tivesse esse conhecimento lá atrás, ele ia alinhar isso contigo, Sim, com certeza. né? É, isso é Enfim, fenomenal. E a pessoa que tem esse conhecimento, que ela tem esse perfil, né? O que que acontece? Quando ela vê que ela vai tomar essa atitude, ela já para. Não, né? Exato.
Então, ela começa a ter a consciência. É claro que a consciência ela não acontece da noite para o dia, né? Sim. Isso aí é um treino. Só que à medida que você vai treinando, logo você atinge a perfeição, né? Então, você vai treinando dia após dia, né? Então, olha, um dia foi, dois, daqui a pouco quando você vê é natural. Numa reunião, por exemplo, você vai chegar numa reunião, a tendência do dominante é chegar e dizer, ó, você faz isso, né? Ele chega lá, deu, já resolvi o problema, tô indo, fui, né? E todo mundo, tá, ok, tá tudo bem, aceita, né? Quando ele tem a noção que ele é dominante, ele começa a perceber o quê? Não, eu preciso escutar meus colaboradores. Eu preciso ver o que eu posso agregar à opinião dos meus outros perfis dentro da minha empresa. Viu, Evelise? Você tem uma máxima que tem na sociedade que depois que eu estudei perfil comportamental é a maior mentira de todas, né? Que a gente fala assim, olha, trate o outro como você gostaria de ser tratado. E muitas das vezes a gente cria tanto problema porque, eu tenho esse perfil, eu gosto das coisas assim, então eu vou tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Só que muitas vezes a outra pessoa tem um perfil, por exemplo, estável e eu estou matando aquela pessoa emocionalmente, né? Então, depois que você estuda perfil, a gente aprende o quê? Eu não vou tratar a pessoa como eu gostaria de ser tratado. Eu vou tratar a pessoa como ela precisa e gostaria de ser tratada. Porque ela tem o perfil dela. E eu tenho que respeitar como ela tem que respeitar o meu. Por isso que tem que ter esse equilíbrio, né? Mas é fantástico. E a Elisa coloca aqui que parece o esposo dela falando, né? Seu esposo é dominante. Então, né, Elisa? E precisamos estar dispostos a trabalhar o adaptado. A questão do adaptado é fantástico, porque você conhecendo o seu perfil comportamental, conhecendo os ambientes que você está, ou as circunstâncias em que você se encontra, você flexibiliza o seu perfil. Né? Eu sou influente e estável. Em muitos momentos, por exemplo, em treinamento, quando eu estou dando um treinamento, eu sou muito dominante. Dentro da sala de aula ali, eu sou muito mais dominante do que no meu dia a dia. Né? Justamente porque eu preciso, tem tempo para acabar a dinâmica, tem tempo para acabar o treinamento, enfim. E aí você vai adaptando isso de acordo com as suas circunstâncias. O adaptado que a gente está falando, amigos e amigas, é quando você olha para o seu guarda-roupa lá e pega a sua roupa para ir para a ginástica, para ir jogar o futebol, ou para ir trabalhar. É quando você se coloca naquela situação onde a sua inteligência emocional precisa funcionar. Exatamente. E só se conhecendo. O Cincinato, eu não sei como é o nome, né? O Cincinato está falando, eles são tão arrogantes que precisamos da inteligência emocional para desarmar a amígdala. Pois é. Vou te dizer uma coisa, eu acho que assim, vocês, né, conhecendo, realmente precisam usar a inteligência emocional, mas eu te garanto que o dominante que descobre que tem esse perfil e começa a ver os medos, começa a ver as reações que ele tem, e ele começa a ter essa consciência do que ele faz, ele começa, com certeza, a tomar outro rumo. Ele começa a tomar consciência, ele começa a se desarmar e tem essas outras reações, muito mais conscientes com inteligência emocional. Sim, pelo menos nas devolutivas que eu já dei, que eram pessoas dominantes, e eu tive o feedback depois, elas mesmas falaram que começaram a observar atitudes de dominância. E olha, começaram a... Não. Exatamente. E tem momento que você precisa ter essa atitude de dominância, né? Você tem prazo para entregar um projeto, um trabalho. Imagina o Altair, advogado. Se perder o prazo, amigo, o cliente vai para a cadeia, cara. Enfim, então a dominância tem que estar ali, né? Porque é o resultado, é o objetivo. Você precisa ter esse ajuste, na verdade. É um ajuste de comportamento, né? Não é que você vai mudar a sua personalidade, não. Aliás, você não é só um relatório de perfil comportamental, né? Você é toda uma história de vida, que é só sua. Você é único.
né? Mas existem esses comportamentos que são padrão, né, de cada um dos perfis. E aí esse ajuste que você entende na sua realidade. Né? É bom nós salientarmos também, né, que o relatório de perfil comportamental, né, que nós trabalhamos, ele é um relatório, o DISC que nós falamos muito porque ele é mais fácil de a gente conseguir visualizar, né, os comportamentos. Só que ele é um relatório que tem mais de 80 características, né? E uma das características muito importantes também é a teoria de valores, né? São o que impulsiona você. E isso, muitas vezes, nós não conseguimos visualizar em atitudes corriqueiras do dia a dia. Por isso que nós acabamos falando, muitas vezes, das lives, mais na teoria DISC, que é mais fácil da identificação. Então, tem muito mais coisas por trás, né? Como o Renato mesmo falou, tem uma história de vida, né? Tanto que quando nós vamos fazer a devolutiva da análise de perfil, nós sempre conversamos com a pessoa para ver que momento de vida que ela está, né? Tem tudo isso. Diga para mim aqui, quanto tempo demora a devolutiva de vocês? A minha quase 3 horas. Essa base, 2 horas, 2h30, depende muito também da pessoa lá, né? Porque tem pessoa a profundidade que a gente entrega dentro de uma devolutiva, amigos, é só passando por ela. Porque é muito maior do que... A gente não lê seu relatório lá. Nós vamos entrar em pontos muito mais abrangentes do que está num relatório que é completo, mais de 80 informações do perfil, né? Mas que vai trazer uma profundidade para você de autoconhecimento que é única. Não, e como a Evelise falou, quando a gente fala muito da teoria DISC, porque é como se fosse a ponta do iceberg, é a parte visível. Quando eu faço a análise de perfil comportamental e vejo, eu consigo falar, pô, fulano eu acho que é dominante, fulano eu acho que é estável, fulano eu acho que é influente. Por quê? Porque é a parte visível. Mas o relatório traz, né, além, né, da teoria DISC, como foi muito bem falado, a teoria de valores, né, traz os tipos psicológicos, que são situações e são partes do perfil que são mais, né, intrínsecos à pessoa. Não é algo que a pessoa que você vê, mas que você consegue, fazendo o relatório e fazendo a devolutiva, ter acesso a essas informações e trabalhar isso em você, né? E o autoconhecimento é o início, é a chave, né, para tudo que você for fazer. Eu quero chegar, quero fazer algo, quero fazer, sei lá, fazer um vestibular, alcançar um objetivo. Eu não sei porque eu não consigo. Talvez você não consiga porque você não se conhece. E se eu não sei quem sou, não adianta eu querer ir para algum lugar. Eu não vou conseguir chegar lá. Eu tenho que ter o ponto de partida. Como tudo, né? Por exemplo, você vai chamar um Uber. Primeira coisa que o aplicativo faz é o quê? Analisar o seu ponto. Porque se ele não sabe onde você está, ele não consegue identificar para onde você quer ir e pegar um veículo que está passando por perto e direcionar para você. O seu ponto de partida tem que ser identificado. Então, se você quer alcançar algo, seja na vida pessoal, seja na sua empresa, você tem que saber como você está, onde você está e depois aonde você quer chegar. E aí traçar. Mas começa tudo com autoconhecimento. E outra coisa também importante, né? Aprender também primeiro é se conhecer. Segundo, né, que a gente começa com autoconhecimento. Aprender também, gente, a se amar e se aceitar. Exatamente. Né? Como é? Porque a questão de você se aceitar na análise de perfil comportamental é uma situação libertadora. Porque você entende, muitas vezes, comportamentos que você tem e dizer assim, não, aquela história, né? Pau que nasce torto, morre torto. Né? Já passei da idade, não mudo mais, né? Tem outras. Então, assim, quando você percebe que isso é possível, porque você se aceita, então, assim, quando você não se ama, você não consegue amar o outro. Eu só posso dar o que eu tenho. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas, eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você já perguntou para o outro se ele se sente amado? Então a gente começa aí. E a gente só consegue dar o que a gente tem, exatamente como o Clair deu, né? Falou. Então, autoconhecimento, gente, é a chave para qualquer coisa.
né? Inclusive, não é só o que a gente está falando, porque nós falamos muito de autoconhecimento e nós vendemos análise de perfil, porque é uma ponta do iceberg, não é só isso. Acontece que isso está, hoje em dia, sendo baseado para qualquer contratação, Sim. que são chamadas as soft skills. As soft skills são base de contratação hoje em dia. Não, a hard skills é importante, é claro, só que a soft skills está sendo extremamente valorizada e vai ser valorizada daqui para frente. Não, e interessante, né? Eu estava aqui dando uma olhada, né? A gente falando dos medos, né? Dos perfis, né? Falar um pouquinho, que a gente só fala do dominante, sempre começa com o dominante, acaba gastando mais tempo no dominante, né? Os dominantes ficam tudo felizes, que fala, poxa, né? Tô na fita. Mas, por exemplo... Gosta de estar na frente, né? Gosta de estar na frente, é dominante. Né? Agora, por exemplo, eu sou influente. E é interessante que quando eu fiz e comecei a ler, né, o meu relatório e tudo mais, né, fiz a formação, né, do CIS Assessment para ser analista de perfil, uma coisa que me chamou muita atenção foi os medos do influente. Porque o influente é aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa que chega... Né? Numa festa, você sabe que a pessoa é influente. Primeiro que ele não fica quieto num lugar. Ele vai em tudo que é lugar, conversa com tudo que é pessoa. Ele não tem problema de fazer amizade, de conversar. Não tem problema de dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, bem animado. Por quê? Porque é do perfil. Só que nós, e eu coloco porque eu sou influente, né? Meu I é muito alto, né? Temos alguns medos, né? Um medo que eu tinha desde criança. Eu fui descobrir que é característica do meu perfil, que é o medo de ficar sozinho. Eu não gosto de ficar sozinho. Tá? Tanto que quando, né, eu morava fazendo faculdade, que era solteiro, eu ligava a TV, ligava a luz de tudo que era lugar da casa, ligava som, para quê? Para me sentir que tinha alguém, porque eu nunca gostei de ficar sozinho. Né? Nunca gostei, o medo de ser rejeitado. Você está aqui falando tal e a pessoa te rejeita. Né? Ou, né, não te valoriza. Né? É meio que assim, o influente nesse ponto né, é a parte assim, poxa, o influente é aquele que gosta de ficar recebendo elogio? Né? É isso. Né? Você quer agradar o influente, elogia ele. Né? Nem que seja... Pode mandar coraçãozinho aqui, pessoal. Manda coraçãozinho, porque nós temos dois influentes aqui. Os influentes amam. Os influentes, vocês querem fazer a gente ficar feliz, influente? Coloca coraçãozinho, fala, nossa, que top, valida, né? Traz isso por quê? Porque isso mexe com o influente. E quantas vezes pessoas no trabalho, né, acabam não conseguindo realizar aquela tarefa, por quê? Porque muitas vezes, né, o chefe, né, ou a pessoa que está, né, acima é um dominante, e o dominante é o seguinte: tem que fazer isso. Fez? Fez. Muito bem. Tipo assim, não fez mais do que sua obrigação. Por quê? Porque ele quer o resultado e ponto. O influente que fez, ele fez, a obrigação dele é. Mas se você quer fazer com que ele performe, melhore, faça mais e cada vez mais, fala, nossa, ficou muito bem feito. Nossa, entregou no prazo, parabéns e tal. Né? Parece uma coisa boba? Parece. Mas que mexe muito com o perfil influente. Então, essas situações também... Então, uma coisa, né? A questão de ser advogado. Uma coisa que eu tô assim e tô levando para colegas advogados. Conhecer perfil comportamental. Né? Por quê? Porque quando eu chego na audiência, ou tô com o juiz YXZ que eu tenho que despachar ou peticionar, e já tenho mais ou menos a ideia do perfil dele, eu já falo na linguagem dele. Eu já escrevo na linguagem dele. Se ele é um juiz dominante, eu já sou direto objetivo ali. Eu não fico inventando historinha, fazendo petição de 3, 4, 5, 10 laudas. Para quê? Porque ele não vai ler. O juiz não vai ler. Né? Se ele for influente, então eu já sou mais comunicativo com ele, faço uma brincadeira. Ou seja, você não está utilizando de subterfúgios escusos. Não. Você está usando o quê? De ciência. Tá? Ciência em prol do quê? Do perfil comportamental. Isso é... Além de ser libertador para você como pessoa, isso é gratificante para a sua profissão, independente de qual profissão você esteja utilizando. Né? Para você falar com as pessoas, para você se comunicar, para você levar aquele assunto. Isso é transformador. Altair, e olha só, perfil comportamental trabalha em cima de padrão. Né? São padrões de comportamento. Né? Você é influente,
Eu sou influente, minha influência é 86. Alta, muito alta. Muito alto. A minha acho que é Muito 85. alta. E aí, meu amigo, por exemplo, e olha só como a história de vida, o perfil não é só uma coisa, é uma história de vida. Por isso que quando a gente trabalha numa devolutiva, a gente olha para a pessoa não só pelo prisma do perfil, mas pela vida da pessoa. Porque eu não tinha medo de ficar sozinho. Até gosto, às vezes, de ficar sozinho. Mas eu não gosto de não ser apoiado. O meu ficar sozinho é quando é não ser o apoiado. Eu não chegar e falar assim, caramba, essa ideia é boa mesmo, vai em frente. Se falar só isso, para mim já valeu. Agora, se vem, já corta na ideia, eu já fico bolado com isso. Por quê? Porque cada um tem sua história de vida. Sim. Cada um tem sua história de vida. Mas a partir... Numa outra live que nós fizemos, Evelise, você falou, nossa, quando eu descobri meu perfil, eu não estava nem aceitando isso. Eu já parei de me aceitar e só depois que eu fui entender e fui me aceitar. Eu acho que isso acontece com muitas das pessoas. Comigo aconteceu muito semelhante isso. Eu não queria aceitar que eu era influente. Eu não queria aceitar. Porque eu adaptei minha vida inteira para dominância e conformidade. Eu sou influente e estável. Eu também. Caraca. Então foi assim, doído e transformador. Porque a partir daí eu falei assim, opa, peraí. Eu não preciso ser o tempo todo, vestir uma roupa, ficar com aquela roupa o tempo todo. Eu posso entender que eu posso trocar de roupa de acordo com as circunstâncias e me amar do jeito que eu sou. Né? Mas vem do autoconhecimento, veio de uma ciência que trouxe tudo isso, né? Enfim, então, diga. Não, pode terminar. Então, o Altair trouxe muito bem. Então, você precisa olhar, se você é influente, olhar o que te pega. Aonde que te pegam as coisas. E a partir dali, e quando você faz uma análise, nós vamos trabalhar isso com muita profundidade na análise. É um dos principais pontos de uma devolutiva, é trabalhar os seus pontos a desenvolver. E vamos olhar para isso. Né? Todo mundo aqui acho que já fez o Mindfulness, né? Fizemos, né, Altair? Sim, todos nós também fizemos o Mindfulness, traz algo extraordinário, que é assim, você não é fugir da dor, é você entrar nela. É você compreender ela, trazer clareza, trazer consciência para isso, que a partir daí tem um ponto de mudança. Né? Não, é de transformação, de busca, é isso. Maravilhoso. E eu acho que assim, é o que eu falo, né? A questão muitas vezes que as pessoas falam, porque o coach, o autoconhecimento, eu digo, gente, não é só a questão, pagar o preço do autoconhecimento, não é um preço caro. Porque muitas vezes você não está disposto a mexer com coisas que muitas vezes é doído. Sim. Só que a hora que você toca e você se sente, você consegue ter segurança, você consegue se libertar, a tua vida flui, né? Você consegue realmente direcionar o barco da tua vida, né? É como se você olhasse a tua vida de cima através de um drone, né? E o teu barco tá ali e você tá lá dentro do barco. E naquele momento você consegue olhar, como se fosse um drone olhando, e você consegue observar as oportunidades que estão à tua volta, aonde você está indo, né? Se você tem rede de apoio, parece que fica uma visão mais clara, né? Só que assim, é aquela coisa, só vivendo o processo, realmente, né? E aí a gente fala a questão dos medos, né? Que o Renato e o Altair falaram muito bem, né? Que um tem um tipo de medo, o outro teve outro. Isso também varia muito, porque assim, existem variações de perfis, existem combinações diferentes também de perfil, né? Então aqui nós estamos falando muito de intensidade alta de um tipo de perfil.
Mas assim, por Puro, exemplo, né? tem perfis, por exemplo, que tem realmente um tipo de perfil alto, né? Agora existem combinações de 3 tipos de perfis, né? Então você vai ter medos ali, né, em determinadas intensidades, é claro, de 3 perfis diferentes, né? Então só realmente durante uma devolutiva para você realmente conseguir analisar quais medos são mais evidentes na tua vida e se realmente esses medos fazem prejuízo à tua vida, né? Um medo que Exatamente. eu acho que é importante também do influente é perder o prazer muito rápido com as coisas. Uhum. Uhum. Então, numa empresa, por exemplo, né, ele não pode ficar num cargo onde ele tenha aquela burocracia o tempo inteiro, né? Aquele bate-ponto que seja a mesma coisa durante 8 horas por dia. Ele Não tem que aguenta. estar num local da empresa onde seja uma coisa que tenha mudanças de rotina para ele. Isso vai fazer com que ele se motive pelo trabalho dele, né? Então, essa mudança de rotina, ver clientes, conversar com clientes, porque ele gosta disso, ele se sente motivado, a paixão dele é estar conectado com pessoas, né? Então, perder essa autonomia de ficar só numa parte burocrática para um influente, não dá. Eu acho que o influente é o que mais sofreu na pandemia, Também acho. né? Porque não poder ter contato com pessoas é tenso. É tenso. É tenso A mesmo. Dir está falando que tem que tomar cuidado nos dias de hoje. Certas formas de liderar pode ser entendido de forma agressiva, gerando respostas negativas ou piores. Sim. Com certeza. Né? E, gente, a liderança, a gente não vai entrar hoje nisso, a gente marca uma outra live. A gente já tem 2 aqui a mais, hein? Liderança e de valores, né? Só uma palhinha que falou da liderança. Quem é líder, aliás, você só é líder porque você tem equipe. Sim. Então, a liderança não diz respeito a você, amigo, amiga, líder. A liderança diz respeito ao seu time. Quem é seu time? Não só o time como um todo. É um time, será que tem características mais dominantes, mais executoras? É um time que tem características mais comunicativas? É um time que tem características mais detalhistas de qualidade? Que time é o seu? Quem são os seus liderados? Você precisa ajustar a sua comunicação, mas isso ficar para um outro dia, foi só um spoilerzinho, senão a gente não tem tempo para terminar aqui a nossa live de hoje. vamos lá. Não, e outra coisa que eu digo, né? É que hoje nós estamos falando do perfil profissional. Mas liderar, gente, nós lideramos em todo lugar. Sim. Nós lideramos em todo lugar. Nós lideramos dentro da nossa casa, nós lideramos dentro de um local de amigos. Então, a gente sempre está liderando em todo lugar. Então, saber se comunicar com outras pessoas também é muito importante, né? Porque você acaba gerando mais conexões, né? Mais empatia com as pessoas, você consegue entender a dor do outro também, com essa mudança de comunicação, né? Tudo isso é importante, porque você também tem uma equipe também muito mais unida quando você entende essa comunicação. E a empresa traz o quê? Grandes resultados. E a equipe se sente valorizada. Por quê? Porque quando eu sei quais os perfis da minha equipe, primeiro que eu sei qual a melhor tarefa para cada um, qual do perfil, né? E então isso já vai demonstrar o quê? Vai demonstrar que você como líder, você está pensando na equipe. E isso vai trazer um resultado. Isso vai trazer uma qualidade no serviço muito maior e uma agilidade muito maior. Né? Com certeza. Então, tem pessoas que eu já ouvi falar, não é necessidade de fazer isso. Tem. Né? Isso falando quando nós falamos de perfil comportamental, nós estamos falando de ciência. Estou falando de comprovação. São praticamente aí 100 anos. A teoria diz que mesmo vai fazer já 100 anos que ela foi já comprovada e ela vem, né, nesse século aí, ó, ela vem o quê? Se confirmando. Então não é algo que foi criado agora e estamos aqui, não. É algo que já vem consolidado e que traz resultados efetivos. Só que a Evelise falou um ponto importante.
A questão, quando eu faço análise de perfil, tem um grande vilão, que é quando eu me conheço, eu me enfrentar. Porque quando eu faço a análise de perfil da minha equipe, é fácil eu virar para fulano, ciclano, beltrano e falar quais são suas qualidades, seus medos, você tem que mudar isso, você tem que melhorar aquilo, tal, porque eu estou aqui com sua análise de perfil, eu sei que você é assim, você é assado. Agora, e você? Será que eu tenho coragem de enfrentar meus medos, minhas fraquezas? Será que eu tenho, né, condição de descer talvez num pedestal e falar assim, realmente, né, eu tenho que agir? Porque não adianta nada. Você pode fazer a análise de perfil e não mudar nada. Por quê? Porque você não quer se enfrentar, você não quer pagar o preço de mudar. Né? E eu falo isso por quê? Porque antes de eu começar a fazer isso, logo que eu comecei, eu me deparei, né, com um bloqueio em mim, uma arrogância muito grande dentro de mim, que me achava uma pessoa que não era arrogante, prepotente. Mas quando eu fiz lá, né, no início da pandemia, que eu comecei, eu já estava estudando sobre desenvolvimento humano, mas daí eu entrei no método CIS e eu me deparei com o quê? Né? Que eu tinha que mudar verdadeiramente. E aí veio aquela assim, Altair, você tem que mudar. Você é professor universitário, mestre em psicologia, já está fazendo psicologia. Né? O que você tem que mudar? Então, para poder melhorar, me autoconhecer, eu tive que enfrentar esses medos, essa arrogância, falar, não, eu não sou nada, eu tenho que aprender, tem pessoas que sabem mais do que eu e tem muito a me ensinar. Né? Mas isso é muito difícil. E tem pessoas que não conseguem alcançar uma alta performance porque não tem a coragem de se auto-enfrentar. Porque enfrentar o outro é fácil. Você enfrenta a pessoa, daqui a pouco a pessoa vai embora, você vai para sua casa e acabou. Agora, quando você se auto-enfrenta, não interessa. Aonde você está, como já diz o filósofo Tiririca, né? Aonde eu estou, eis que me encontro comigo mesmo. Né? Porque você vai estar com esse problema junto com você. Né? E isso, né, é algo que tem. Né? E a Evelise trouxe muito bem isso. E só para finalizar e complementar o que o Altair falou brilhantemente, não vai sair rotulando as pessoas, cara. Sim. Não vai sair rotulando. Olha só, o Eliseu Pedro lá de Angola está conosco. Seja bem-vindo, amigo. E incrível, hein? Angola, Rio Grande do Sul, e Acre e São Paulo aqui agora. Rondônia. Viu, né? Rondônia, perdão. Rondônia. Já tive aí na sua terra também. Onde o amor nos leva, né? Onde o amor, a amizade nos leva, né? Maravilhoso. Então, o perfil não serve para rotular ninguém, porque todo mundo é muito maior do que qualquer denominação aí. Exatamente. Vamos em frente? Mas é impressionante, né? Como isso eu falo, eu vejo assim, a questão minha muito pessoal, que quando começou, né? A minha filha mesmo, ela é uma adolescente e ela já entende um pouco de perfil. E é engraçado que ela chega e fala, mãe, fulano é influente, né? É dominante. Ela fala. E você sabe que assim, olha, 90% ela acerta. Batata. Olha. E ela, o que ela sabe? Então, ela sabe, ela já fez análise, ela sabe como se comunicar, então ela já tem ela já se liga de como fazer essa comunicação. E ela tem 16 anos. 16 anos. Fantástico. Interessante. A minha filha também tem 16. E ela também já fica analisando as amigas, as pessoas, se é dominante, se é influente, o que é. E a minha filha, ela é DC. A minha é DCS. Eita! Pelo menos ela tem um Szinho ali que dá uma amenizada no DC, né? Mas a minha não, a minha é só DC, pensa. A minha é DI. Maravilhoso. Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Gente, que essa conversa vamos tá lá. boa. O estável, eu começo então. Posso começar? Pode. Você, Evelise, você, lógico. O estável, gente. O estável é aquela pessoa, né? Aquele profissional que acalma o ambiente, né? Então, assim, aquela pessoa que vocês precisam para unir a equipe, né? Então, vocês têm que ter um estável sempre, que eu digo que o estável é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, ele gosta de rotina. Então, quando vocês tiverem um estável
entrando na equipe de vocês, vocês têm que entregar para ele o passo a passo. Tá? Ele gosta de se sentir seguro. Mas ele tem alguns medos, né? Por exemplo, ele não gosta que tirem ele da rotina dele, por exemplo, né? Então, chegar a um cenário imprevisível, né? Você chegou naquele momento e mudou toda aquela agenda que ele tinha se programado o dia inteiro. O estável surta. Para ele, isso. Você quer ver um estável surtado, é você mudar a agenda que ele se programou a semana inteira. Aí você vai ver, aí você, nossa, aquela pessoa é surtada. Não, ele não é surtado, não. Ele não precisa tomar lítio, nada disso, entendeu? Não é, ele simplesmente é um estável, né? Que saiu fora da rotina dele. A minha esposa está pura, né? Só esse. E realmente, né? Você falou a questão de surpresa, né? Não que o estável não goste de surpresa, não é isso. For fazer uma festa surpresa, o negócio pode fazer, que eu creio que será muito bem-vindo para todos os estáveis. Mas isso que a Evelise falou, de mudar a rotina de trabalho, o estável fica perdidinho. Fica perdido. Se tirar aquilo que ele já está ali alinhado, já colocou ali para fazer, acontece alguma coisa no meio do caminho que tira, nossa, ele fica, né? Se ele tem essa dificuldade do improviso, de improvisar na hora, diferente do influente, né? O influente, ele já tem essa facilidade. Acontece um negócio fora da curva, ele dá um jeito de improvisar. Quem não conhece do assunto, do que for, nem percebe muito bem. Mas o estável não tem essa facilidade. Por quê? Porque é do perfil. Como a Evelise muito bem falou. Ele gosta de estar no controle ali, de saber da situação, né, de tudo. Né? E ele é importantíssimo na equipe. Né? Para unir a equipe, para fazer com que a equipe não seja muito... Porque muitas vezes, por exemplo, uma equipe só de influente ou só de dominante, vai fazer tudo a toque de caixa. Não vai nem analisar direito as coisas, vai mandar ver. E o estável, junto que depois nós vamos falar do conforme, são aqueles que vão dar uma segurada para analisar, vamos ver se é assim. Né? Vai trazer uma segurança à equipe, né, para fazer, né, o que tem que ser feito. Essa questão de perder o autocontrole é impactante, amigas e amigos. Eu sou estável, né? Sou influente estável, meu estável também é alto. Né? Então, essa questão de perder o autocontrole é algo assim que me deixa, que me tira do prumo mesmo, né? Porque eu preciso ter esse controle, essa previsibilidade. E é interessante, há momentos onde eu sou extremamente influente. Eu já tive situações de estar descendo para a praia, só era eu e minha esposa na época, a gente chegar no meio do caminho e mudar o roteiro. Né? Porque a influência entrou, mas a previsibilidade, o que o Altair falou, do trabalho, por exemplo. Eu começo meu dia todo planejado. Só que a gente tem o home office e o office in home. Então, do nada, você viu, a baixinha, a minha pequena aqui, ela tem um jeitinho de influente estável também. Ela vê a gente aqui na reunião, não sei o que, ela quer entrar, ela quer participar. Enfim, e aí tem um monte de coisa para fazer. A menina está em homeschooling e de repente dá pau no computador, eu tenho que ir lá ajudar. Nem fala. E eu paro o que eu estou fazendo aqui. Aí vou lá, ajuda, aí volta para cá. Então, essa questão da previsibilidade é fundamental. Sabe, ele precisa de segurança. Ele precisa de segurança. Isso é fundamental realmente. E é um dos pontos de maior medo, cara. De maior medo mesmo, assim, é essa questão de não ter a previsibilidade, não ter essa segurança. E por isso que é a questão do perder o autocontrole. Né? Porque você... E agora eu lembrei de uma outra coisa, cara. O conflito, gente. Putz, eu detesto o conflito, cara. Não, o estável, ele detesta mesmo. Eu detesto o conflito, detesto pessoa briguenta. Né? Enfim, então isso realmente incomoda. Incomoda mesmo. E é muito forte no estável. Uhum. É essa questão de não gostar de conflito e de não gostar de sair daquela rotina. Que assim, eu vejo que é muito forte no estável. Né? Fala, Chico. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Você
é a mesma, como ele gosta também de interação com pessoas, né? Como influente, né? Então ele tem a questão de gostar de pessoas, né? Tem esse perfil de interação. Ele também tem uma dificuldade muito grande de se sentir decepcionado pelas pessoas, né? Então, decepcionar ou ser decepcionado para ele também Sim. é um dos grandes medos. Então, cuidado na hora de você trabalhar com o estável nesse momento. Então, a maneira que você vai colocar as coisas para o estável, porque ele é uma pessoa que ele sente bastante, né? Então, assim, ele carrega essa sensação assim de dor realmente bastante, E né? guarda. E E guarda. guarda. E guarda. E guarda. Então isso Então, eu sei porque, bicho, eu guardo direto as coisas. Para não brigar, para não ter conflito. Só que aí eu contei para vocês, né, que eu me adaptava na dominância. Então aí a hora que soltava a cachorrada mesmo, entendeu? via com Soltava a tudo. cachorrada toda. Enfim, né? Via com E tudo. via com tudo. E interessante que nós falamos de dominantes e influentes, só fazendo uma analogia, é o ataque de um time. A dominância e a influência é o Sim, o ataque. ataque. Né? O ataque, os estáveis, os conformes é a É a defesa. defesa, É a exatamente. defesa. Então é a parte que a gente está falando agora. Né? E aí, o VJ entra na conformidade, querida. Já estamos. E o conforme, né? A gente fazer só uma rápida passagem, né? Falando mais do depois dos medos. O conforme é aquela pessoa que gosta muito, né, de planilhas, é uma pessoa perfeccionista, ele gosta mais da parte burocrática, é aquela pessoa que gosta muito de informações, né? Eu sempre falo, que é uma pessoa que tem todas as informações, né, numa empresa, vai direto com conforme, é com ele, né? Ele adora ter todas as informações possíveis, né? Mas o conforme também, né, gente? Então ele é a pessoa que ele também é uma pessoa mais racional, né? Ele tem, juntamente com o dominante, são dois perfis voltados mais para serem perfis mais racionais, mas ele também tem seus medos, né? Sim, né? E ele, como é uma pessoa que gosta muito de normas, então um dos medos do conforme é exatamente sair das normas, não cumprir uma norma. Isso é algo que ele deixa ele muito incomodado. Se alguém fala assim, vamos fazer assim, mas não é assim que tem que fazer. Não, mas não tem problema não, vamos fazer assim que vai dar certo igual. Né? E ele até faz, se for pressionado, mas aquilo ele vai fazer com muito, aquilo vai incomodar ele demais, porque ele quer seguir as normas. Para quê? Para que lá na frente, se der alguma coisa errada, já que como foi muito bem falado, ele está na defesa, ele que vai, né? Então falando, não, nós fizemos de acordo com a norma. Para lá na frente, se der alguma coisa, fala assim, não obedeceram aqui, ou não fizeram assim. Então, realmente, né, gostei muito dessa colocação de vocês, né, que a dominância e a influência é o ataque, né, e a conformidade, né, e a estabilidade é a defesa, e realmente é o que vai fazer a pessoa ficar, mais tranquila. E vai fazer com que a equipe, né, realmente tenha aquele equilíbrio. Faça as coisas, mas faça as coisas da maneira certa e no tempo certo, né, o que, né, faz, né, toda a diferença. O conforme, ele é muito perfeccionista, né? Sim. Então, ele gosta das coisas muito bem feitas. Ele pode até demorar mais tempo para fazer. Ele também é como o estável, ele demora mais tempo para fazer as coisas, né? Tem que ter um pouco de paciência. Só que ele segue, risca a perfeição, né? E então sair desse passo a passo dele, para ele é angustiante, né? Eu falo porque eu sou uma conforme, né? E hoje em dia eu entendo por que me angustiava muito se eu não conseguisse fazer uma coisa bem feita, né? Então, isso assim, ó, muitas vezes olha, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não está sendo bem feito. Eu não estou me dedicando como eu gostaria. A Né? régua lá em cima, né, Vê? Hã? Padrão de exigência Padrão lá de em cima. exigência lá em bem alto. cima. A régua Exatamente. bem lá em cima, né? Então, assim, hoje eu trabalho muito com essa questão do perfeccionismo. Mas mesmo assim, se eu sei que eu não estou conseguindo me dar o máximo que eu posso, naquele momento, para isso é muito angustiante. Eu tenho que trabalhar muito com isso. Então, assim, então eu prefiro recuar naquele momento do que entregar uma coisa mal feita. Eu recuo, mas não entrego uma coisa mal feita.
Então, só que isso acaba gerando angústia na gente, né? Só que é uma maneira que a gente tem, é um medo, se eu exponho, né? É um medo que eu tenho. Então, por quê? Pelo perfeccionismo, conforme é extremamente perfeccionista. Até para você não receber críticas, né? Porque um medo que a gente... É o medo que ele tem. Exatamente. É um medo, né? Só que hoje em dia, crítica, para mim, não me afeta. A crítica hoje em dia não, porque a gente acaba trabalhando muito com isso, com a inteligência emocional. Agora, só que o perfeccionismo de entregar, aí sim, isso ainda... E o conforme é muito, além de ser perfeccionista, aquela organização, né? Tudo certinho, tudo, né? Que é contrário do influente, né? O influente é uma pessoa que eu sei, o meu calcanhar é a organização. Quando eu quero fazer uma coisa focada, eu organizo e faço. Mas, por exemplo, quem vê minha mesa de trabalho sabe que eu não sou conforme. Tem a certeza que eu não sou conforme, né? Você vê pelas atitudes da pessoa, você começa também a saber, né, um pouco, né? Outro medo que o conforme tem é não ter informações suficientes para fazer, né? Como ele gosta muito de norma e ele gosta de seguir o passo a passo, então se der algo para ele fazer, vai falar, vai fazendo aí porque eu não tenho tudo ainda. Mas vai adiantando aí, né? O conforme vai ter essa dificuldade, porque ele quer saber, porque vai que eu faço alguma coisa aqui e não vê a informação ainda disso que eu estou fazendo aqui. Então, é um medo que ele tem também de não ter todas as informações suficientes para realizar aquele trabalho que ele tem que fazer. Uhum. Nós temos aqui duas perguntas, amigos. Como podemos diferenciar o estável e o conforme? Muito, o Altair já deu a primeira dica aí, já diferenciou o inconforme e o influente pela mesa, né? Uma diferença importante, por exemplo, o conforme, e a minha mesa também é parecida com a sua, viu? Ainda bem que a live só pega daqui para cima, né? Eu só li para trás. Eu posso mostrar a minha, não tem problema. Você pode, não tem problema, não né? Não peçam para mostrar a minha. Enfim, o estável é uma pessoa que também é um pouco reservada, mas ele é aquele momento onde ele vai estar se ambientalizando. A partir do momento que ele está seguro naquele ambiente, ele vai curtir, vai se divertir, vai se envolver, vai entregar tudo que ele pode. O conforme já é mais reservado, né, Vê? Já fica muito mais na dele, né? Não gosta muito dessa interação. Como que a gente pode trazer outros elementos aí para o pessoal? E tem mais uma pergunta aqui também. Até ele se ambientar também. Eu acho que assim, o conforme, só que ele realmente, ele é mais do que o estável, ele é mais... É porque o estável, por mais que ele é uma pessoa reservada, mas ele tem mais... Exato, a ligação dele é mais com conexões, se conectar com pessoas. Não como influente, porque o influente conecta com qualquer um. Então, para cair lá no conto do vigário, o influente é facinho, porque ele vai conectar. O estável, não. Ele vai se conectar, mas ele vai fazer aquela análise. Ele não vai chegando se conectando. Já o conforme, ele é mais focado nas tarefas, que nem o dominante. Ele quer o resultado, né? Só que diferente do dominante que chega lá, põe, fazer isso aqui, vai para cima e faz, aí tem que ter o resultado. Ele vai estar lá realizando no canto dele, do jeito dele, no tempo dele, né? Então, ou seja, se você tem um conforme na sua equipe, é aquela pessoa que está lá, deixa ele organizar as planilhas, deixa ele no canto dele. Né? Não fica colocando ele para fazer muito auê e tal com pessoas, porque não é muita praia dele. Não que ele não possa fazer, não é isso. Né? Mas ele se sente mais à vontade no cantinho dele, fazendo ali, trabalhando ali, né? Nossa, mas ele consegue trabalhar no cubículo, olhando para a parede lá branca, consegue, tranquilo. Né? Já o influente, não. Né? Ele não consegue. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fazia direito, eu estudava andando. Eu não conseguia estudar sentado. Né? Então, eu estudava andando, né, com o livro. Né? E eu lembro que na faculdade tinha uns corredores enormes, né, da UBRA aqui, que é até aí do Rio Grande do Sul, né, que é a UBRA. E a gente andava nos corredores de 60 metros, eu ia com o livro andando e lendo. Né? Para você ver o grau de... Né? Então, você vê a questão para diferenciar um perfil do outro.
Nossa. Legal. Essa foi deixa eu ver, Eliseu. E tem a da Karin Lucchesi também. Como trabalhar a dominância sem parecer agressivo? A gente já tinha falado antes, né? É. Que é você trabalhar com a tua inteligência emocional, né? Você começar a explorar, trabalhar. Aí tem várias maneiras, né, que você pode usar a tua inteligência emocional, né? Entender com quem Exato. você está falando, Né? né? Ouvir. E outra Fala aí. situação, você, por exemplo, a pessoa que é dominante, né? Tudo bem, eu como dominante, no caso, né, a pessoa dominante que sabe, fez, ela vai trabalhar a dominância dela para diminuir. Mas a importância da equipe saber. Porque muitas vezes o dominante fala de um jeito, tá? Que pode parecer arrogante, pode parecer duro, para ele é normal. Então, se a equipe conhece, a equipe também vai dar uma relevada naquilo. Não está falando aquilo porque está bravo com a equipe. Não é isso. É o jeito da pessoa. Então, você pode, né? O dominante, ele pode, né, melhorar, né? Ou seja, quando ele vê numa situação, pô, não, peraí, deixa eu pegar mais leve aqui, tal, ele começar a ter essa consciência, mas como também as pessoas que estão com ele, sabendo do perfil dele, né? Também saber que ele vai fazer daquela forma, que é o jeito da pessoa. Então, tem essas duas formas para você lidar com os perfis, né? Tanto você atuando, como você também entendendo o outro. É a mesma coisa, né? Uma série que eu acho que foi fantástica, né? Que mostra bem, que era aquela série que tinha o Justus comandando, né? Que era o aprendiz. E ele é um dominante Puro. nato, puro. Não sei se é puro, mas assim, ele tem um dominante altíssimo. Altíssimo, é. E aí, quando a pessoa assiste ali aquela série que teve, o que acontece? Quando você vê aquilo, você se choca com muitas atitudes dele. Mas assim, ele é um líder, Sim. né? Ele é um líder, ele tem que tomar atitudes ali naquele momento. Só que para muitas pessoas, as atitudes dele chocam, né? Então, naquele momento, quem não entende de perfil fica chocado. É um choque, fica chocado. Exatamente. Né? Quem entende de perfil, olha aquilo com mais naturalidade. Exatamente. Né? Esse é o e segredo. A equipe ali, exatamente. E a equipe que provavelmente que estava com ele lá, já conhece, já sabe como é que ele, né? Já releva muitas coisas. Agora, quem não estava, muitos saíram lá arrasados. Eu costumo dizer o seguinte, tem duas formas de você aprender a lidar com as pessoas. Com o tempo, sofrendo que só, porque depois de um tempo, você trabalhando, né, e eu sempre trago para a minha realidade, por exemplo, trabalhando com um determinado juiz. Depois de 5 anos trabalhando com ele, que você fala, pô, esse cara é linha dura, esse cara é assim e tal, nossa, ele é muito direto. Aí você começa a lidar com ele de uma forma diferente para falar a linguagem dele. Mas demorou o quê? 5, 10 anos? Ou então você pode fazer análise de perfil, né? E no caso da sua equipe, todos fazer análise de perfil. Para quê? Para você não passar por esse problema de ter que ficar trabalhando 5, 10 anos com uma equipe, para daí você falar assim, não, aqui agora a gente se conhece tudo. Depois de 10 anos sofrendo, talvez, né, perdendo bons colaboradores ali. Por quê? Porque não conhecia e aquele choque de atrito e tal. E a gente sabe que 83% dos problemas de demissões e tudo mais não estão ligados à questão do conhecimento técnico do cargo que a pessoa está exercendo. Mas sim, está ligado a quê? A relacionamento, a questão de comportamento. Então, no momento que as empresas caírem essa ficha de saber que eu preciso entender de comportamento da minha equipe, de todos os colaboradores, para poder o quê? Diminuir gasto, vai começar a mudar o ambiente de trabalho e a empresa vai começar vai começar com certeza a produzir mais. O problema é que não investem nessa área e aí o que acontece? Depois de 10 anos vão se conhecer, mas a que preço? Depois de tempo, né? Então, e o líder saber. E esse conhecimento que o Walter está falando é fundamental, porque a partir e o que a Evelise também falou com muita propriedade, a partir do momento que você tem consciência que você é um líder dominante e você tem uma equipe que várias pessoas, cada um tem seu perfil,
você precisa adequar a sua comunicação com o time, de uma forma geral, e com cada um dos seus liderados. Então, dependendo, você vai ter que aprimorar suas habilidades interpessoais, você vai ter que ter mais empatia, você vai ter que, em momentos, ser mais acessível, em outros momentos você vai ter que ser mais flexível, outros momentos você vai ter que botar pressão. Né? O líder, aquilo que eu disse um pouquinho antes, ele precisa ser muito circunstancial. Né? Ele precisa, naquele momento, é o comportamento que ele precisa ter. Então, isso é do nível de autoconhecimento e inteligência emocional gigantesco. Gigantesco. Por quê? Você tem que decidir assim, ó, rápido, que tipo de comportamento você tem que ter. Porque você precisa extrair o melhor do seu time. E outra coisa importante, né, dizer, é assim, a gente, quando você faz a tua análise de perfil, você tem a consciência do teu perfil, não é chegar também assim, o meu perfil é DC e eu sou assim, porque eu sou DC e eu sou. Exatamente. Acabou, eu sou assim. Não. Né? Porque eu sou que nem os meus, IS, né, ID, eu sou assim e me aceite porque eu sou assim. A analista de perfil falou que eu sou assim e eu sou assim. Não. É justamente você ter consciência e tirar as tuas potencialidades, né? Explorar as tuas potencialidades, as tuas habilidades e ver os teus medos, os teus pontos de melhoria para ser uma pessoa melhor a cada dia. Essa é a função. Não é você, não, eu sou assim. Não. E uma coisa que as pessoas têm que saber. Nós estamos falando de 4 perfis. E nós temos os 4. Intensidades diferentes. Então, o fato de eu ser ID com a intensidade maior, não quer dizer que eu não tenha o S e o C, que eu não seja estável e conforme. Então, esse negócio da pessoa falar assim, não, eu fiz análise, eu sou dominante e vocês vão ter que me aturar assim porque eu sou assim. Não. Ele é dominante alto, né? Mas ele tem influência, ele tem estabilidade, ele tem conformidade. Então, ele pode muito bem, né, utilizar desses critérios para poder, né, trabalhar com a equipe ou no ambiente de trabalho e tudo mais. Então, isso é interessante trazer, porque a pessoa acha muitas vezes que ela só tem lá e é só aquilo, ela esquece dos outros. Exatamente. E outra coisa também eu acho importante, até numa empresa, né, onde tem mais de um sócio, por exemplo, né? Quando tem perfis diferentes, isso aí a gente pode conversar um outro dia, mas perfis diferentes, né? Esses perfis também potencializarem, né, juntos para terem resultados ainda melhores, né? Isso muitas vezes o que acontece? Não, eu não faço isso, eu faço aquilo, não, eu faço. Não, mas juntos pensarem o que, em vez de dividir, agregar e potencializarem através dos perfis de vocês. Isso é uma coisa muito... Porque assim, a equipe também se torna uma equipe muito mais segura, né? Quando os sócios estão... E o grande case, só, né, já que você levantou essa bola, vamos dizer assim, e o grande case é a própria Febracis. Sim, claro. Que era só do Paulo Vieira, que ele é ID, e vinha quando a esposa dele, né, que é conforme, eu não lembro se ela é SC ou CS. Eu não sei se é DC, alguma coisa assim. Eu acho que a Camila, eu não lembro se é DC ou ela é CD. Alguma coisa assim. CD. Quando ela veio para a empresa estourou. Por quê? Porque a empresa só estava no ataque, não tinha ninguém na defesa. Quando ela chegou e puxou as rédeas, o que aconteceu? Cresceu. Né? E quantas empresas têm sócios, cada um puxando para um lado, em vez deles unir o perfil comportamental para a empresa decolar, fica cada um puxando para o lado. Por quê? Porque não conhece os perfis comportamentais. Verdade. Você pode ter um trabalho complementar, né? Sim. Ou se afastar, ou trazer, unir e utilizar o que cada um tem de melhor. Né? E nós estamos falando aqui dos perfis, nem entramos nas competências que cada um desses perfis tem. Né? Tem outra live agora de competência aqui para a gente fazer. Competência, já anotei. Eu tô com uma lista aí, lá. Conforme aqui, né? Tem que ser eu, né? Conforme. Eu amo ter conforme na minha equipe. Eu não preciso anotar nada.
Como Eu influente, amo, você é realmente. beleza, você só fala, não precisa anotar nada. Falou, É uma já está maravilha. pronto. Depois eu te falo, depois você me diz qual é o que eu adapto. E vou te dizer uma coisa. Vou falar um pouquinho do bastidor aqui, né? A Evelise mandou hoje para mim, falou assim, vai mandar uma pauta, né? Não, Renato, vamos fazer isso só no áudio. Eu falei, uau, Foi já só no tá áudio. tão maravilhoso, não foi? Foi, mandou só no No áudio. áudio, só no áudio. Eu falei, uau, que show, bora, já tá pronta a pauta. Mas mandou, Porque eu, mandou a pauta. porque eu Mandou, normalmente mandou. faço a pauta, né? Fazer a pauta bonito, né? Eu faço a pauta. Ai, ai. Maravilhoso. Muito bom. Gente, mas olha, gratidão. Eu vou deixar as considerações finais aí. Altair, Renato. Vamos lá, então. Eu quero agradecer, Elise, Renato, por essa oportunidade. É a primeira vez que a gente faz uma live junto. Me coloco à disposição para próximas, outras que tiverem. Né? Como eu falei, minha paixão é Convidado. poder levar conhecimento, né? Levar isso às pessoas. E assim, e falar de perfil, falar de autoconhecimento, na verdade, é minha paixão. Né? Eu gosto muito de trabalhar a identidade. E não se trabalha a identidade das pessoas sem o autoconhecimento. Então, assim, é algo que eu estou investindo muito, né? Tanto no meu autoconhecimento, como, né, no autoconhecimento, né, levando isso para as pessoas, porque eu vejo que é libertador. Então, se eu pudesse deixar só uma mensagem aqui, eu falo para vocês que estão nos ouvindo. Se conheça, saiba quem você é realmente. Não tenha medo de enfrentar, né, as suas fraquezas, os seus limites. Por quê? Porque você só vai conseguir crescer quando você enfrentar esses medos e superá-los. Então, eu só consigo fazer isso com autoconhecimento, sabendo quem eu sou. E aí, é o trampolim para alcançar qualquer objetivo que você queira. Mais uma vez, gratidão, Evelise, Renato. Beijão no coração. Valeu. Então, autoconhecimento, amigos e amigos, é uma porta. É uma porta onde você vai abrir e ela nunca mais vai fechar. O batente vai ficar pequeno. Vai ficar, se você quiser fechar essa porta, ela não cabe mais. Então, e é extraordinário, porque o caminho todo seu muda. Né? O caminho todo seu muda. Então, essas noites a gente tem já mais de 2 meses, né, Evelise, trabalhado com autoconhecimento. Hoje, prazerzão ter você aqui, amigo Altair, e todos os nossos amigos. Eu estou vendo aqui o Cristiano, o Guzmão, meu parceiro, sempre está junto nas nossas lives. A Bianca está sempre. A Alexandra entrou agora. Enfim, a gente está falando de autoconhecimento e é um processo. Né? Você não vai mudar da noite para o dia. Você não vai mudar para a noite do dia. E ninguém vai te mudar. E você não vai mudar ninguém. Né? Então é um processo, viva esse processo, divirta-se com ele. Né? Porque alguns momentos realmente impactam a gente, né? Principalmente hoje a gente está falando de perfil. Isso impacta porque você vai estar de frente para os seus medos. De frente para os seus pontos a desenvolver. E vou te dizer, isso é bom demais. Isso é bom demais. Então, mais uma vez, gratidão pelo tempo maravilhoso. Altair, prazerzão estar contigo. Vamos fazer outra. Com certeza. Né? Com certeza. E agora é contigo. Meus amigos, gratidão a vocês pela participação. Gratidão a todos pelo tempo que dedicaram aqui a nós. Né? Nós realmente, assim, esses 2 amigos aqui, eles fazem parte de um grupo que a gente formou, né? Desde o ano passado, a Execução Extrema, né? Que começou o ano passado. Então, realmente, nós temos um propósito muito maior, né? Então, nós começamos com autoconhecimento, nós estamos querendo levar esse autoconhecimento para outras pessoas, porque, assim, é o que a gente fala, a gente teve a nossa vida transformada e deseja que vocês também tenham isso na vida de vocês, né? Aprendam. Autoconhecimento que a gente falou, dói um pouco? Dói. Mas é libertador depois, né? E a vida de vocês acaba realmente tomando outros rumos. Gratidão, Altair, por estar aqui com a gente. Gratidão, Renato, mais uma vez. Com certeza a gente vai fazer outras lives juntos. Se vocês quiserem mais informações, tem o Instagram do Altair, o Instagram do Renato, tem o meu também.
A gente fica disponível a vocês, se vocês quiserem. Qualquer dúvida, passem mensagem pra gente, que a gente vai responder com todo carinho a vocês. E fiquem sempre com a gente, que toda terça-feira sempre tem live nos nossos Instagrams, né? O Altair agora, se Deus quiser, vai ser engajado junto no nosso grupo aqui, né? Gratidão a todos, uma excelente noite. Fiquem com Deus, viu? Valeu. Beijo, gente. Beijão, gente. Valeu. Beijão.